Bom, pessoal, nós vamos começar agora a análise do conto e nós, para essa análise, vamos precisar de alguns conceitos básicos da psicologia analítica, tá? Então, se você caiu aqui no curso de paraquedas, não conhece nada de psicologia analítica, ou até já fez algum dos meus cursos, mas não lembra de alguns conceitos, ou simplesmente quer revisar os conceitos básicos, eu criei lá no final do curso tem uma seção chamada Conceitos Básicos, tá? São alguns vídeos que vão dar para você uma síntese dos principais conceitos na psicologia analítica. Vai ajudar bastante aqui quando a gente estiver fazendo a análise do conto, tá? Então, se você ainda não domina os conceitos ou não lembra, vai lá, vê os vídeos, depois volta para cá, tá? Então vamos lá. No começo da história, o rei Fisher King ele está ferido e de alguma forma isso afeta todo o seu reino, né? O gado já não se reproduz, as colheitas não são boas, né? Os cavaleiros do reino são derrotados e há lamentos por toda parte, né? Existe uma ideia entre os povos antigos de que o bem-estar de um reino depende da virilidade do seu rei, tá? E para esses povos, a... quando o rei estava doente, fraco, enfermo, né, esse rei deveria ser assassinado através de uma cerimônia. Tá? Não é isso que acontece aqui no conto, tá? Mas essa crença desses povos serve para demonstrar que a, o que o reino tá passando, todas essas desgraças, podemos dizer assim, é em consequência da doença do seu rei. Então, um rei fraco produz um reino fraco, né? Então, há doenças, é, cavaleiros derrotados, né? Povo muito triste. Continuando, o rei ele foi ferido lá no início da sua adolescência, ao comer um salmão assado no espeto, né? Aqui nós temos uma referência na mitologia irlandesa ao salmão da sabedoria, tá? Isso, se você viu os vídeos lá, para relembrar os conceitos básicos, tem aquela questão do arquétipo, que a representação do arquétipo pode estar em diferentes culturas, tá? E nas mais variadas épocas. Então, essa questão do rei comer o salmão assado e se ferir tem essa referência na mitologia irlandesa, na história do salmão da sabedoria. Tá? Nessa história do salmão da sabedoria, o salmão ele come 9 avelãs, tá aqui a foto das avelãs, que caíram no poço da sabedoria. E com isso, ele ganhou toda a sabedoria do mundo. Tá? A primeira pessoa que comesse a carne do salmão ganharia esse conhecimento. Nesse conto, existia um profeta que estava tentando pescar esse salmão já fazia 7 anos, até que finalmente ele conseguiu, tá? E mandou o seu discípulo preparar o peixe para ele. Só que durante o preparo, o discípulo se queimou, tá? E levou os dedos até a boca para aliviar a dor. A mesma coisa que aconteceu lá com o Fisher King, né? E quando ele terminou de preparar o peixe, ele levou o peixe ao seu mestre, o profeta, e ele olhou para seu discípulo e viu fogo nos olhos do seu discípulo.
E ele questionou o discípulo acabou confessando que comeu um pedaço do peixe, do salmão, acidentalmente. Então, como ele comeu, ele adquiriu todo aquele conhecimento que estava armazenado do peixe. Tá? Essa figura aqui é um selo, né, comemorativo, lá, que eles remetem a essa questão do salmão da sabedoria. Bom, nesse episódio, a gente tem o primeiro acontecimento na psicologia de um homem, tá? Que se dá justamente na época da sua infância e adolescência, que é o contato com a sua individuação. Tá? Esse conceito a gente fala lá nos últimos vídeos lá, nos conceitos básicos. Então, ele tem esse contato durante a sua infância ou adolescência, nesse período, com a sua individuação. É algo que ele não suporta. É demais para ele, para o homem, né, no caso o menino, e ele não consegue compreender e deixa cair. Mas ao mesmo tempo ele se fere com aquilo, tá? E quando ele leva o dedo à boca, ele acaba provando o gosto, a questão da individuação, que é algo que ele jamais vai esquecer, tá? E esse acontecimento também faz com que ele perceba que o mundo não é somente alegria e felicidade, que são as características básicas da infância, né? Um exemplo a gente poderia dar aqui a questão para Jung, né? Essa foto dele aqui, ele criança, né? E na sua autobiografia ele fala de um trabalho na escola, um professor passou um trabalho, né? E recolheu os trabalhos, disse todas as notas, com exceção da dele, né? E o professor disse que, olha, tem um trabalho aqui melhor do que todos os outros, mas obviamente deve se tratar de um plágio. Se eu encontrar o original, eu vou fazer com que o aluno seja expulso da escola. Então, a Jung ele trabalhou muito para fazer esse trabalho, né? E por causa desse acontecimento, ele nunca mais confiou nesse professor e também viu o sistema escolar com certa desconfiança. Tá? Isso aí está relatado lá na biografia dele e também eu comento isso no meu curso de Introdução à Psicologia Analítica, aqui na Udemy. Então, veja, o que aconteceu. Jung, nesse trabalho, né, ele conseguiu tocar nessa questão da sua individuação. A gente poderia ver na sua potência, né, do que ele viria a produzir. Tá? Obviamente que Jung, desde criança, ele viu, ele escutou do seu pai a preocupação com o que ele viria a ser na vida. Tá? E com isso ele desenvolveu um roteiro de estudos bem rígido. Então ele acordava algumas horas antes, né? Acordava de madrugada, fazia leitura de temas, livros que eram bem além do que ele estava estudando na escola. Então ele lia filosofia, a mitologia, tá? Então livros bem avançados para a sua idade. E na confecção desse trabalho ele pôde tocar essa coisa, tá? Que a gente poderia simbolizar isso aí como sendo a questão da sua individuação, sua potencialidade. Mas ele não conseguiu compreender, ele não conseguiu defender essa ideia frente à acusação do professor. Né? Então meio que abandonou, né? Deixou cair. Tá?
Então, esse é um exemplo dessa questão da criança vir tocar na sua individuação, né? Claro, existem N experiências, nem todas vão ser como essa, né? E vai competir a cada um a procurar perceber, né? Se bem que já somos, acho que quem está fazendo esse curso é adulto, já nem lembra, né? Desses acontecimentos. Mas essa questão do menino tocar na individuação, perceber, se dá justamente na infância e na adolescência, tá? E vai ser uma marca que ele vai levar durante toda a sua vida, ok?